Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Esse vídeo aqui eu nem ia gravar ele hoje, tava outro assunto em pauta aqui pra apresentar, esse vídeo acabou ficando pra amanhã que eu ia apresentar hoje, mas enfim. Seguinte, eu vim aqui trazer um tipo de explicação, um tipo de esclarecimento se ficou algum tipo de dúvida em relação ao vídeo anterior, porque muitas pessoas, muitos haters, acabaram dizendo que eu estava agindo com fake news, que o escritório lá da cidade da região do Oeste Gaúcho não pertencia ali ao Unity Forex, que foi ali os associados. A questão é o seguinte, tinha ali adesivos impressos na porta do estabelecimento, aí fala, não, a Unity Forex não permite que fizesse aquilo, e que era apenas um cliente. Pronto, até aí tudo bem, tá? Se fosse somente isso, tranquilo, eu poderia até falar, olha galera, de fato a empresa ali não pertencia a Unique, tal, cometi esse erro. Se fosse isso, tá? Mas a questão é o seguinte, veio uma interposição de um recurso chamado mandado de segurança. E quem foi que fez essa interposição? A Unity Forex. Ora, e aí muitas pessoas disseram para mim, Rodrigo, mas eles só estavam defendendo o cliente judicialmente. Ora, um cliente que vai contra as minhas regras, olha só, vamos dizer que eu tivesse uma empresa, eu vendesse um produto, aquele cliente compra o meu produto, só que ele passa a desobedecer minhas regras, porque no caso ele assinou um contrato ali, tinha regras, ele passa a desobedecer minhas regras. Eu vou lá e ainda defendo o cara judicialmente. E outra, vocês acham que se eu tivesse uma empresa, por mais que o cliente fosse aí o melhor cliente, que pagasse em dia, que pagasse alto aí no produto, você acha que eu iria manchar o meu nome para defender esse cliente judicialmente, arriscar minha marca? Claro que não. Então tem algo muito estranho rolando aí, eu não estou afirmando categoricamente nada, mas o que é estranho eu acho que uma pessoa de fato empreendedora, com algum tipo de sanidade mental, jamais faria isso, jamais queimaria a marca por causa de um cliente qualquer, tá? E para você que quer colocar algum tipo de comentário, até entrar algum tipo de debate, questionamento comigo, a única coisa que eu peço é que você assista o vídeo todo, veja todo o meu tipo de argumentação e a partir sim daí você vem e debate comigo, beleza? Porque muitas das informações que você pode me perguntar pode estar aqui nesse vídeo, então é muito importante que você assista até o final. Não fique somente no início vendo informação cortada. Inclusive, tá, eu tô aqui com essa decisão judicial porque tem muita gente que falou aí que rodou a internet, que rodou tudo, não achou nada. Olha, então você não procurou bem, tá? Porque com a rápida pesquisa, inclusive, eu falo até para algumas pessoas aqui que me acompanham, que prestigiam meu trabalho, que volta e meia em algum tipo de situação adversa dessa, eu posso passar algum tipo de informação errada, isso ninguém tá livre disso. Quem trabalha com notícia é assim mesmo, a gente às vezes quer passar informação ali na hora ali, para que as pessoas fiquem informadas mais rápidas e algum tipo de informação ou outra pode acabar aí passando de uma forma aí um pouco errônea, mas o importante é que eu corrijo aqui quando passo alguma informação errada, tá? Como não foi no caso aí da Inju, que eu falei sobre a ATM de Bitcoin que não era da Inju, algumas pessoas falaram, olha, essa máquina não é da Inju, não é da Inju. A partir do momento que saiu a confirmação por um órgão oficial, que foi a Polícia Federal falando, olha, de fato a máquina não era da Inju, era da Miner World, então eu cheguei e falei, olha galera, isso aqui de fato tá errado, eu tô corrigindo aqui, porque eu nunca teria aqui a arrogância de dizer que sempre estarei certo. Não. Quando tiver errado, eu estaria aqui para corrigir meu erro, independentemente da empresa, tá? Que se fosse com a Unique Forex eu cometesse algum erro com a própria Unique, eu falaria, olha, essa informação aqui tá errada. Mas nesse caso, não, tá? Esse tipo de vídeo eu fiz baseado nessa decisão aqui. Inclusive, tá? Essa decisão aqui na íntegra vai estar aqui embaixo na descrição, caso você queira conferir mais. E eu até recomendo para quem tenha certa dúvida, né? Até para você que investe, se tem alguma dúvida em relação a isso, aí lá confere a decisão na íntegra, tá? Porque não sou eu que tô falando isso. Enfim, houve aqui essa interposição desse recurso e foi denegado. E aí as pessoas disseram, não, isso é mentira de matéria, isso é fake news, você está agindo como mentira. E muitas pessoas aí que acabaram indo na onda dos haters, né, pessoas que de fato ali não são mal intencionadas, né, mas no caso não estão aí a par do processo, não tá sabendo o que tá rolando, tá? Eu peguei aqui a decisão judicial, né, dos desembargadores ali do TJ do estado do Rio Grande do Sul, tá? Inclusive o meu erro, se eu cometi o erro ontem no vídeo anterior, foi esse, não mostrar aqui essa decisão aqui de fato na íntegra, pegar somente a matéria aqui, ó. Aqui tá a decisão aqui, ó, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Você fala, não, Rodrigo, mas esse site aí é um site que não é oficial. É o site oficial, olha só a fonte que publicou isso aqui, ó. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bom, se você está duvidando de uma via oficial, de uma fonte oficial, olha, eu não sei mais o que você vai acreditar. E o que eu vou falar aqui agora é mais um conselho para você, porque eu não vou sofrer nenhum tipo de problema com relação a isso. Porque é o seguinte, se alguém vier aqui com algum comentário depreciando algum desses desembargadores ou o próprio tribunal, porque você até pode ir recorrer de uma decisão judicial, mas olha só, se você aí bater de frente com tudo, com algum órgão judicial, então
com algum membro, com algum magistrado da justiça, olha, você vai arrumar graves problemas. Mas é o seguinte, eu vou pegar aqui até a própria decisão, todo o vídeo de ontem, tá? Eu fui bastante técnico, não coloquei nenhum tipo de emoção, não falei se a pessoa deveria investir na empresa ou não. Foi um vídeo que eu fui mais imparcial possível, comentei somente a decisão, tá? E o que poderia acontecer, e de fato pode acontecer, tá? E vou mostrar, vou explicar aqui com base nessa decisão aqui, com as palavras dos desembargadores, né? Agora não é nenhum tipo de matéria, não sou eu que tô falando. São os desembargadores, tá? Você vai dizer também que os desembargadores estão com fake news, estão mentindo? Olha só, pegando aqui a decisão. De início ele já começa falando a empresa e o Uniforex. Não faz distinção aí entre escritório A ou B que não pertence a Uniforex. Ele trata a empresa e o Uniforex, que nesse caso aqui foi a parte aí que entrou com o recurso. Ele fala o seguinte: com base em documentos do feito, a empresa Uniforex, repetindo, a empresa Uniforex está ligada a um esquema de pirâmide financeira. Lembrando, isso aqui é a decisão dos desembargadores, não minha. Atuando de forma irregular ao realizar atividades no mercado de valores sem documentos expedidos pela CVM. Enfim, essa parte aqui já tem no vídeo anterior, não vou aqui repetir. Olha só. Agora aqui está a grande questão aqui, inclusive que eu até trouxe no vídeo de ontem, é que será que apenas as atividades da empresa serão paralisadas a nível municipal ou a nível nacional? Tá? Porque é o seguinte, saiu até uma decisão aí que a Justiça Federal do Rio, né, que acabou aí, ela não deu um voto nem contra nem a favor da Uniforex, ela apenas se absteve do processo. O processo, inclusive, essa é a fake news que estão passando aí dizendo que a empresa foi absolvida. Não houve absolvição. Quem de fato sabe ali como funcionam os órgãos da justiça sabe que não houve nenhum tipo de absolvição. E acontece o seguinte, na própria decisão ali do juiz que preferiu abster-se do caso, ele falou que tem órgãos que já estão ali fazendo a investigação e já tem também várias criminais, tá? Quando eu falo criminal, é questão de crime mesmo, tá? Que envolve aí responsabilidade penal, né? Não é apenas responsabilidade administrativa, falando aí da CVM, que inclusive ontem acabou aí emitindo aí terceiro aviso, enfim. A CVM aí eu vejo que não seria aí um dos maiores problemas da Uniforex. No caso do Tribunal de Justiça, os órgãos judiciais que podem ser aí um tipo de problema para a empresa. Aí vocês podem falar, mas a justiça não bloqueia nada. Pois bem, se por determinação judicial o servidor que é aqui no Brasil, porque para quem não conhece a internet, né, a internet, embora seja uma rede global, para que ela funcione aí nos países, tem que ter servidores no país. Aqui no Brasil tem vários servidores, tá? Então basta aí que alguma pessoa vá lá e altere o servidor e derruba o site, tá? Eu falei isso em relação a outro tipo de empresa, acabou caindo também o site dessa empresa, tá? Então, olha, muitas pessoas também duvidavam. Eu estou falando as coisas, estou alertando aqui, estou tentando abrir os olhos de algumas pessoas. E algumas pessoas parecem que gostam de ir lá com viseira, parece que gostam de ser gado que usa viseira. Eu sou ser humano, eu não uso viseira aqui. Eu explico a situação de fato como ela é e as reais possibilidades que possa acontecer, tá? Outra coisa, só reiterando aqui. Olha só, a empresa, ela fala aqui Uniforex. O nome da Uniforex consta no processo. Então dizer que, mas o escritório não é da empresa, o nome da Uniforex consta no processo. Tá, vai dizer que o processo é mentiroso também. Então, aí fica complicado. Isso aqui é um meio de comunicação oficial, tá? Não sou eu que estou falando, é um órgão oficial que está atestando isso. Mas, continuando aqui, eu faço questão de destacar essa parte que eu vou ler agora, tá? Que, inclusive, dá até um embasamento ao argumento que eu falei ontem. Aquele argumento de que não sabia se essa decisão vale a todo o território nacional, somente ao município. Ele fala o seguinte: na espécie não há ilegalidade ou violação a direito líquido e certo. Ou seja, não houve nenhum tipo de violação ao direito da UNIC, a ação promovida ali, a ação expedida ali pelo juiz da comarca e realizada pela Polícia Civil. Na decisão do magistrado que aplicou aqui as medidas cautelares na prisão e interdição da sede física da Uniforex no município de Criciúmal, na proibição, agora vem a parte importante, prestem atenção nisso, e proibição da oferta e divulgação por qualquer meio dos serviços prestados pela empresa diante da ausência de autorização da CVM. Repetindo, proibição de oferta e divulgação. Proibição de oferta e divulgação por qualquer meio dos serviços prestados pela empresa diante da ausência de autorização da CVM para a sua operação. Ou seja, enquanto a empresa não obtiver ali a autorização da CVM, ela não pode aí fazer divulgação, não pode ofertar nenhum tipo de serviço. E quem está falando agora não é a CVM, é o próprio órgão da Justiça. Olha só essa parte aqui, ó, e que fala isso. Então subentende-se por esse trecho aqui que para operar no país a empresa teria que ter a autorização da CVM.
Tá? Então, essa parte aqui que antes ele fala sobre o município e depois ele fala sobre proibição. Essa proibição cabe somente ao escritório municipal ou à empresa toda? É ainda isso aí que está em dúvida. É basicamente isso. Estou pegando aqui a decisão, como vocês estão vendo, tá? Inclusive, eu não fui leviano, eu não falei que a empresa vai acabar. Eu falei o seguinte, galera. Inclusive, eu falei isso. Se você assistir, você sabe. Caso você não tenha assistido, parece que você assiste o vídeo anterior. Eu falei o seguinte, olha, se a decisão valer para todo o país, se toda empresa aí for proibida de oferecer esse tipo de serviço, esse serviço de oferta, de fato, ela vai ter que paralisar as operações, porque ela vai contra a ordem da justiça? Eu creio que não. Se for, vai aí arrumar muitos problemas. Isso aí eu acho que é quase impossível de acontecer, tá? Só se o cara for muito lelé da cuca. Inclusive, nessa própria decisão, há a implicação aqui de medida cautelar que está prevista no Código de Processo Penal. Qual medida seria essa? Para que as investigações não sejam prejudicadas, os envolvidos ali naquela operação municipal não pode sair do limite do município. Tá? Então, não é qualquer coisinha, é só uma notinha aí administrativa que não vai dar em nada. Acho que vocês estão brincando com fogo e não sabem, tá? Enfim, por meio dessa decisão aqui, então, comprovo que não foi fake news, tá? Eu vou deixar o link dessa decisão aqui na descrição, para caso você queira aí conferir, dizer que é fake news, continuar dizendo que é fake news minha. Eu sei que vai ter aqui algum cara ou outro falando, é fake news, que só sabe falar isso. Parece ser aqueles bonecos que a pessoa aperta o botão, só fala uma frase. A pessoa apresenta um caminhão de provas, eles falam, cadê as provas, né? Enfim, nunca terá prova, a pessoa pode aí derramar provas em cima do cara e o cara vai, não, isso aí não é prova. Enfim, para esses aí eu não preciso provar nada. Eu tô provando aqui para quem de fato aí tinha dúvida acerca das informações que eu passei ontem. Aqui também trata do relator do processo, tá? Tem o nome dos desembargadores, então não há motivo algum aqui para eu tentar forjar nada. Afinal, eu tô deixando até inclusive o próprio link aqui do site para que vocês possam aí confirmar o que eu tô falando. Nem queria postar esse vídeo hoje. Se vocês aí quiserem criticar, pode criticar à vontade. Não vou fazer um novo vídeo falando sobre esse caso em específico. Se for aí que surgiu uma nova notícia de outra coisa, eu posso até comentar, mas eu não vou comentar mais sobre esse caso em si. Conto com a audiência daqueles que de fato prestigiam e valorizam o meu trabalho. E nos vemos na próxima.